Meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falando EBD, hoje a lição de número 6 da revista Betel Dominical. Traz por título a lição de número 6, que será ministrada no dia 11 de agosto de 2024, a relevância da igreja em cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. A nossa lição ela vai estar em torno destas duas palavras, integração e discipulado, duas partes, duas questões muito importantes. Muitas vezes nós achamos que o trabalho evangelístico, o trabalho da evangelização, ela simplesmente termina na conversão de uma pessoa ou na vida de um novo convertido. Porém, é só o princípio de uma série de coisas que nós precisamos fazer para que ele se sinta, primeiro, integrado e depois também ele se sinta parte, aprendendo, quer dizer, sendo discipulado, agregado, quer dizer, unido, sendo instruído a união, a viver em união, a estar em união. Nós veremos as três divisões desta lição, para que a obra do Senhor ela seja feita de maneira completa. É triste quando nós chegamos em uma comunidade, em uma igreja, em uma denominação, e nós simplesmente não encontramos este serviço, este trabalho, este ministério de integração. Então vejam bem, nós vamos tratar bastante sobre integração e discipulado. Tá bem? E isto é a relevância da igreja. Quer dizer, é importante que a igreja ela tenha este ministério, ela tenha este departamento, e que não seja um único departamento, mas um departamento, ou que todos os departamentos ele tenham uma parte para esta tarefa, que é integração e discipulado. Cada ministério, cada departamento da igreja tenha inserido, tenha no seu escopo pessoas que tenham esta capacitação para integrar e para discipular. E nós veremos que é importante também que a pessoa ou as pessoas que estão inseridas neste contexto, elas tenham aí, o mínimo, algumas qualidades para que o novo convertido ou visitante, ele tenha esta tranquilidade, esta paz, ele sinta-se acolhido no seio, no cerne, no núcleo, no meio da agora nova comunidade, da nova vida que ele vai viver em Cristo Jesus. E esta é a nossa função, tanto de integrá-lo à nova vida, como de ensiná-lo também como viver, como manter-se ou como crescer também dentro desta nova comunidade, desta nova vida, destas transformações que ele terá a partir do momento em que ele aceita Jesus Cristo como Salvador. O texto áureo está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 7, está escrito: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo vos recebeu, para a glória de Deus. A palavra recepção, a palavra receber, ela está aqui no contexto e já nos mostra como devemos receber. Assim como Cristo nos recebeu, nós devemos também receber os outros. Quer dizer, como fomos tratados, como fomos recebidos, qual foi o sentimento, o calor da recepção de Cristo para conosco, nós devemos também transmitir ou procurar transmitir este sentimento. E nós veremos também no decorrer da lição que não é meramente uma formalidade, mas que esta recepção ela seja sincera, calorosa, e aquele que está chegando ele se sinta recebido, aceito e amado no meio do povo cristão. A verdade aplicada é de cada membro do corpo de Cristo participar do processo de integração dos novos convertidos à nova vida, à nova comunidade. É dever de cada membro. Quer dizer, não é a responsabilidade somente do pastor, não é a responsabilidade somente do superintendente da escola dominical, não é somente a responsabilidade da líder do círculo de oração, ou do líder dos jovens, ou do líder dos varões. Eu não sei como é a denominação dos departamentos do grupo na sua igreja, porém é um trabalho conjunto de toda a igreja, de todos os membros.
né? Fazer com que esta recepção, fazer com que este recebimento, esta nova vida que agora se achega ao nosso meio, que nós façamos o possível para que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, calorosamente acolhida em nosso meio. Quando olhamos para a palavra integração, nós vamos ver o sentido dela desta maneira, que é a ação de incorporar por completo os indivíduos. Aqui, no caso, está escrito estrangeiros, né? É uma questão de nação, é uma questão de comunidade. Aquela pessoa que vem de fora vai ser incorporada, vai ser adaptado ao novo sistema para que haja uma sociedade única. No nosso caso, então, nós podemos colocar a ação de incorporar por completo os indivíduos recém-convertidos ou recém-convertidos ao cerne de uma comunidade, quer dizer, ao seio da comunidade, ao seio, no meio da igreja, ao cerne da igreja. Nós precisamos ter esta ideia, é incorporar, é fazer com que ele se sinta parte do corpo, ou inserido neste corpo, ou colocado ou colocado neste corpo, nesta comunidade, vamos dizer assim. Na introdução está escrito que na lição será enfatizada a importância do ministério de integração. Infelizmente, é triste quando nós chegamos em determinadas comunidades que nós não encontramos, não tem. Você chega à porta do templo, você não tem um departamento, você não tem pessoas para receber. Né? Nós que já estamos há mais tempo, já estamos inseridos, já estamos integrados e discipulados, ensinados nesse sistema, isso até porém nos deixa assim triste quando chegamos num determinado lugar e naquela comunidade não tem ninguém, ou uma pessoa, pelo menos, né, vamos dizer, minimamente capacitado para recepcionar. E nós vamos ver que isto é importante, a relevância do Ministério de Integração em uma igreja local. Por quê? Porque a vida cristã, ou a responsabilidade da igreja, a relevância da igreja, não é somente pregar. Lógico que a prioridade é pregar e orar. Veja, a pregação, o apóstolo Pedro ele diz que a prioridade é a pregação e a oração, por isso separaram 7 homens cheios do Espírito Santo e aí os diáconos apareceram. Veja, porém, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que também é relevante ajudar e acompanhar os novos convertidos. No engajamento, na comunhão da igreja e no servir a Jesus Cristo. Como fez Barnabé com o então recém-convertido Saulo. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 26 a 28, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Então vejam bem, eles também nos dão já na introdução, nós temos aqui um dos grandes exemplos, Barnabé fazendo o serviço de integração e discipulado. Apesar de Paulo vir sendo um doutor da lei, mas quanto ao Novo Testamento, ou quanto agora à nova vida que ele vai conhecer, que é sofrer por amor a Cristo, ele precisou também de alguém. E veja, nada mais, nada menos do que Barnabé é o homem escolhido por Deus para fazer este trabalho de integração e discipulado do agora novo convertido a Cristo Jesus, chamado Saulo. Vamos mais adiante. Então, nós vamos vendo as importâncias. Vamos ver primeiro a importância da integração. Por que é relevante este trabalho da igreja? Por que é importante este trabalho da igreja? Vejam bem, são 3 aspectos que nós temos aqui, essenciais na promoção da constante e imprescindível prática da integração. Veja que ele chama de constante, a promoção da constante e imprescindível, quer dizer, não pode se perder de vista, não pode, a prática do quê? Da integração. Por que é importante a integração? Ou como fazer para que esta função, este trabalho, ele aconteça da melhor maneira possível? Primeiro,
a importância da integração, ela é importante porque, primeiro, ela cria um ambiente acolhedor. Obviamente que um ambiente que acolhe, ele começa onde? Ele vai começar na porta, na recepção, aquela recepção calorosa, aquele sorriso amigável, aquele bem-vindo, aquele é muito bom ter você conosco, muito bem, ficamos felizes com com a tua vinda, esperamos que você se sinta bem em nosso meio. A pessoa, ela se sente bem. A recepção é como um cartão de visita da igreja. A pessoa, o visitante, seja um novo convertido ou visitante, ele vai se sentir bem. Porque quem não se sente bem, quem não volta, vamos dizer assim, a um local onde ele é bem recepcionado, onde ele é acolhido, onde o ambiente é um ambiente aconchegante, não só no sentido de ter uma boa bancada, de ter uma boa iluminação, de ter um som de qualidade, não, mas principalmente na recepção. Logicamente, daqui a pouco ele vai, a recepcionista ou o recepcionista vai pegar o visitante, vai trazer o novo convertido, vai colocar ele num determinado lugar, ali o irmão, a irmã que estiver sentado já ao banco, vai fazer o quê? Vai dizer boa noite, a paz do Senhor, que bom, sinta-se à vontade, vai dividir, vamos dizer, logicamente alguns visitantes vêm, eles não vêm portando bíblias, né? Também está difícil, até muitos crentes andarem com a Bíblia nos dias de hoje, mas ele vai sentar ali, o irmão vai dizer, olha, a leitura oficial vai ser feita aqui, vão dividir a leitura, vão dividir o cantor, a harpa, ou o inário que nós vamos usar, e a pessoa ele vai se sentir bem. Então, primeiro, a importância do departamento de integração é que ele cria, ou é a obrigação, criar um ambiente acolhedor, quer dizer, uma recepção calorosa que faça com que a pessoa se sinta bem, ela vai sentir, porque já é difícil entrar numa igreja evangélica, às vezes a pessoa se sente receosa, outros envergonhados, outros têm N problemas que nós encontramos, né? Quem não nasceu num berço evangélico sabe as dificuldades que nós encontramos para já de primeiro entrar numa igreja, estar ali, né? Alguém pode estar vendo, será que tem alguém me vendo? Porém, quando ele chega no ambiente, esse ambiente é acolhedor, estes problemas são praticamente esquecidos. São esquecidos por quê? Porque agora ele está se sentindo bem. Primeiro, então, a importância da integração e do discipulado, como nós veremos daqui a pouco, vamos falar também sobre o que é discipulado, ou o sentido da palavra discipulado. Então, nós vamos ver a importância de tudo isso. Então, primeiro, um ambiente acolhedor. É muito bom quando você chega num lugar e você é bem recebido. Qual é a vontade? A vontade é de voltar, né? Não se vê a hora, o horário para voltar àquele lugar. Quem não gosta de um ambiente acolhedor? É difícil quando você chega, são pessoas, eu não estou falando de seriedade, eu estou falando de pessoas carrancudas, é uma coisa completamente diferente. Vamos mais adiante. Segundo, a importância desse departamento de integração, além de um ambiente acolhedor, ele é relevante por quê? Porque por causa da sua importância bíblica. Veja, não é somente o desejo do pastor ou o desejo de um departamento que tenha-se novos convertidos ou isso ou aquilo. Não, ela é relevante porque é bíblica. Por que podemos dizer que ela é bíblica? É citada aqui a questão da igreja que agora nasce em Atos capítulo 2. Em Atos do Apóstolo capítulo 2, vejam que as pessoas elas não ficavam dispersas. Aqueles que iam se convertendo, a pregação de Pedro, mais 3.000 almas, e depois 5.000, e depois, essas pessoas não ficavam jogadas ao relento de maneira nenhuma. Veja bem, o escritor ele coloca aqui, eles não ficavam dispersos, eles passavam a viver na dinâmica comunhão da igreja, onde todas as barreiras entre eles eram derrubadas. Então veja a importância, a relevância bíblica, é que o novo convertido, aquelas pessoas que agora se aceitam a doutrina, aceitam as Sagradas Escrituras e aceitam Jesus Cristo como seu Salvador, não ficam simplesmente jogados ao relento ou ao seu bel prazer. Não, eles eram introduzidos, eles eram colocados em um ambiente, e este ambiente
ambiente, ele traz a ideia de importância bíblica. Não é vontade, vamos dizer, meramente de homens, mas a vontade de Deus é que estas pessoas sejam inseridas no lugar. Nós vemos isso na Bíblia. Nós vemos isso na Bíblia. É difícil, é triste quando você vê uma pessoa aceitando a Jesus como Salvador e você não tem, você não nota, a igreja não tem um departamento que acompanhe, que integre essa pessoa à comunidade. Vamos dizer assim, a igreja em si, na sua dinâmica de trabalho, quer dizer, não envolva. Toda pessoa gosta de se sentir importante, toda pessoa gosta de se sentir útil, né? Algumas poucas pessoas não ligam muito para isso, mas a maioria, meus queridos amigos, meus irmãos, professores, superintendentes, alunos, pastores, veja bem, todo mundo, a maioria das pessoas gostam de se sentir importante, veja, e a relevância desta integração e deste discipulado, como nós veremos, ela é bíblica, isso aqui não é desejo de pastor, ver a igreja cheia, bancada cheia, porque vai trazer mais isto, mais aquilo, não, é uma ordem, é uma ordem que se introduza, que se coloque essas pessoas. É bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, diz que todos os que o Senhor ia acrescentando, todos os dias o Senhor acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Acrescentava o quê? A igreja. Então, a relevância essa relevância, ela é super, ela deve ser levada em consideração, porque ela é bíblica, não é somente humana, ela é bíblica. É lógico que nós ficamos felizes com os novos, com visitantes, com novos, principalmente aquele que é responsável pelo trabalho como um todo. Vamos chamá-lo de pastor, às vezes o dirigente pode ser um presbítero, um evangelista, mas vamos chamá-lo de pastor. Tá? Então, vejam bem, é importante porque, primeiro, a importância da integração desse ministério, porque ele deve criar um ambiente acolhedor, ele deve ter em mente que é importante porque é um ensinamento bíblico, é uma doutrina bíblica, e depois, no último subtópico, por que é interessante, por que é importante, por que é relevante o ministério da integração? Porque ele mantém os frutos do evangelismo. Né? Há uma citação aqui que ele fala sobre uma citação do saudoso pastor Valdir Bícego. Ele disse assim, de cada 100 pessoas que aceitam o evangelho, apenas 10 descem às águas batismais e dessas apenas 3 permanecem após o primeiro ano. Essa triste estatística é resultado direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Veja bem, então um ambiente acolhedor, é uma doutrina bíblica, porém, o que acontece? Nós não temos esta questão da integração. Veja, de 100 pessoas, 10 permanecem, dessas 10, 3 passam do primeiro ano dentro da igreja, dentro da denominação. Por quê? Porque não há o ministério da integração. Não há um ministério de integração. E a integração vai fazer o quê? Os frutos, os novos convertidos, como ele diz aqui, veja, direto de uma falta de integração dinâmica no seio da igreja. Integração dinâmica. O que nós precisamos entender disso aqui é por que as pessoas não permanecem. Muitas vezes nós ficamos, não, que é pelo coração duro, porque é aqueles 3 tipos de terra que não sei o quê, é terreno pedregoso. Nem sempre, meu querido irmão, nem sempre. É muito fácil pôr a culpa nos outros. Nós precisamos entender por quê. Porque é importante que a gente tenha esta mentalidade. Por que não fica? Por que não fica? É muito fácil a gente dizer isso, é muito fácil a gente criticar o aluno na evasão da escola dominical, é muito fácil pôr a culpa nas pessoas, mas por que o aluno não fica? Por que o discípulo não permanece?
Será que nós estamos fazendo? Nós estamos dando a importância no ministério? Nós estamos criando um ambiente acolhedor? Nós temos em mente que esta é uma doutrina bíblica importante, a questão da integração do novo convertido ou do visitante. Na questão do novo convertido, nós conseguimos manter os frutos, quer dizer, os novos convertidos têm prazer, estão sendo engajados, estão sendo inseridos, estão sendo colocados no seio da igreja. Meu querido irmão, meu querido pastor, meu querido superintendente, meu querido professor de escola bíblica dominical, líder de departamento, faça de tudo, né? Se você não tem tempo, geralmente o líder ele é ocupado com vários, mas crie este ministério, este departamento no seu ministério, no seu departamento, crie este outro departamento, que é o departamento da integração. Pessoas agradáveis, educadas, não estou falando bajuladores, não estou falando de pessoas artistas, pessoas que realmente têm prazer em prestar esse primeiro serviço, em cuidar, são pessoas auxiliadoras. Nós vamos ver na questão do discipulado. Veja bem na questão do discipulado, por quê? Nós falamos sobre os três, o ambiente acolhedor, a relevância bíblica e os frutos, manter os frutos, a importância desse departamento. E nós vamos agora porque a integração. Mas essa integração, como ela deve ser? Segundo a lição, a integração deve ser plena. É o ponto de número 2. A integração plena do novo convertido. A integração plena, quer dizer, completa. Não pode haver uma área em que esta pessoa não existe dentro do trabalho cristão, uma área ou nenhuma área que essa pessoa não possa ser colocada, Nós vamos olhar as suas características, nós vamos orar a Deus e o Senhor nos mostrará o melhor lugar desta pessoa, ela vai apresentar suas características e nós encontraremos um lugar ali para ela, onde ela se sinta bem, onde ela desenvolva, onde ela cresça, onde ela tenha prazer em servir a Deus com o seu dom agora recém-descoberto, porque agora ele ou ela, quando eu digo ele, eu estou generalizando, tá bem? Quando a pessoa, o novo convertido, ele vai se achar. Então, esta integração tem que ser plena, né? E dentro disto, na introdução desse segundo tópico, o escritor diz assim: devemos ter em mente que o processo de evangelismo não termina na conversão, mas que o converso, uma vez alcançado, precisa ser integrado à vida da igreja e aos trabalhos que a mesma executa. Veja bem, né? Muitas vezes nós temos aquela preocupação, né? Ou às vezes como nós vemos em outras áreas, mas é muito novo, mas é isso, pode estragar isso, pode estragar aquilo. Fique tranquilo que no trabalho do Senhor não há estes problemas, não existem estes problemas. No começo da lição eu falei sobre esta ideia. Muitas vezes nós achamos, tem muita gente que gosta de bater no peito e dizer meu filho na fé. Irmãos, se tem uma coisa que é fácil, não estou falando na questão espiritual, é fazer filho. O difícil é criar filhos, é fazer destes filhos pessoas. Esta é a ideia do discipulado. Não é somente um novo convertido, uma nova vida, mas essa nova vida sendo discipulada, veja bem, o que é discipulado é um processo fundamental na vida do cristão, no qual um crente mais maduro, veja, Barnabé, um crente mais maduro na fé, chamado de discipulador, auxilia outro cristão, no caso novo convertido, o discípulo, em seu crescimento espiritual e desenvolvimento no conhecimento de Deus e sua palavra. Então, discipular é isso. Porém, o discipulado ele não é uma coisa assim, começa hoje e termina amanhã. Não, de maneira alguma. Esta pessoa ela vai criando, vai passando fases. E como eu me lembro agora, né? Dentro da integração da integração espiritual, que é a primeira parte da lição, o tópico 2.1, ele diz aqui, obviamente, quando nós falamos disso, quando falamos tudo da área espiritual dentro da igreja, nós sabemos que é obra e fruto do Espírito
Santo. Nós não podemos fazer nada para salvar nem a quem e nem nos salvarmos. Nós não podemos fazer nada. Porém, na questão do discipulado e da integração, veja o processo fundamental na vida de cristão, quando um crente mais maduro, um crente mais experiente, que tenha mais vivência. Veja que eu não estou falando de pessoas com muita idade. Existem pessoas que têm muita idade, já são longevos, porém não são maduros na fé, não alcançaram a estatura de varão, vamos dizer assim, a estatura de varão perfeito, não alcançaram uma maturidade espiritual, ainda são crianças espirituais, são... vamos dizer assim, não passaram da fase da alimentação líquida, do leite, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu estou falando de pessoas maduras, pessoas que realmente adquiriram conhecimento, adquiriram uma caminhada com Deus, adquiriram conhecimento, sabedoria dentro desta, tanto de Deus quanto da sua palavra. E isto é discipular. Não é fazer com que a pessoa fale do mesmo jeito que eu falo, vista as mesmas roupas que eu visto, tenha os mesmos trejeitos que eu tenho. Não, de maneira alguma. Discipular é fazer com que o novo convertido, ele compreenda, ele conheça a Deus e conheça a sua palavra. Não é um serviço fácil, também não é um serviço do dia para a noite, porque é a mesma coisa de você criar um filho. Você não tem a primeira fase, tem a segunda fase, tem a terceira fase, e quando eles até saem de casa, se casam, nós ainda continuamos, pelo menos no meu caso, a gente continua cuidando, a gente continua aconselhando, a gente continua discipulando. Então, veja bem, para que eu possa dizer que eu sou pai de alguém na fé, como é costume, eu não gosto, eu não uso esta frase, fulano é meu filho na fé, de maneira alguma. Ele é filho de Cristo. Eu fui um instrumento que Deus usou para que ele o aceitasse como Salvador. E eu vou fazer o possível para trabalhar na integração e no discipulado agregador. Quer dizer, eu vou ensiná-lo a fazer o quê? E reuni-lo. Agregar quer dizer reunir, ajuntar. É um trabalho do cristão maduro, do cristão que adquiriu, que conseguiu, que cresceu, que desenvolveu-se na presença de Deus. Então veja, porém, quando eu falo de uma integração, né, de uma encontro espiritual, eu estou falando não na questão como um todo, porque eu sei que tudo isso, dentro deste escopo, é obra e graça do Espírito Santo. É Ele quem vai salvar, é Ele quem vai transformar, é Ele quem vai moldar. Porém, veja bem, cabe à igreja conduzi-lo a tomar parte nas bênçãos de Deus decorrentes da salvação, levando-o, agora sim, dentro disto aqui. Qual vai ser a integração? Qual vai ser o discipulado? Eu vou falar sobre a importância do batismo, do batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. Eu vou falar sobre os dons espirituais e ensiná-lo também a desenvolver o fruto do Espírito Santo. Veja, é nesta caminhada que nós falamos que a integração, ela somente vai ser uma integração completa quando eu integrá-lo espiritualmente. Não na questão de transformá-lo, mas na questão de conduzi-lo. A Bíblia diz que nós somos como aios, quer dizer, aqueles que conduzem, que era um escravo que tomava conta dos filhos do seu senhor. E aquela criança ele levava e trazia. Qualquer coisa que acontecesse com aquela criança seria a culpa dele. Então ele teria que cuidar como se estivesse cuidando da sua própria vida. Então, veja bem, o aio, ele tinha essa função de conduzir, de cuidar, de trazer em segurança para casa. Então, aqui nós somos o quê? Nós somos os aios espirituais, né? A nossa função é conduzir as pessoas nas bênçãos de Deus decorrentes da salvação, levando-os a buscar o batismo no Espírito Santo, buscar os dons espirituais e desenvolver o fruto do Espírito Santo. Então vejam bem, a integração, esse ministério de integração tem que ser pessoas também, obviamente, como disse aqui, pessoas maduras, pessoas com uma determinada bagagem espiritual, porque, veja, aqui ele vai conduzi-lo nas doutrinas
vitais. A vida, a longevidade deste novo convertido dependerá destas doutrinas basilares, principalmente para nós pentecostais. Então, salvação, quer dizer, soteriologia, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais e ajudá-lo também a desenvolver o fruto do Espírito, como está em Gálatas, no capítulo 5. Então, veja, a integração ela começa a ser feita aqui, primeiro, a integração espiritual. Segundo, a integração eclesiástica 2.2. Aqui nós teremos um pouco mais de tempo, veja, conscientizando como é feita a integração eclesiástica. Sabe que eclesiástico tem a ver com a vida da igreja, com o decorrer, com a vida, com a função, o trabalho dentro da igreja, ou com a igreja. Primeiro, conscientizá-lo biblicamente de que o fato, após a conversão, tendo atendido o chamado do Senhor para ser discípulo de Cristo. Então, veja, começamos a entender por aqui. Ele é um discípulo de Cristo. Eu sou o aio de Cristo que vou encaminhar este novo converso ou um visitante que se interesse, mesmo antes de aceitar Jesus como Salvador, ele quer se inteirar destas doutrinas, Deus vai usar os crentes à disposição para fazer isto. Então vejam, primeiro, ele vai ser um discípulo de Cristo. 2, eu separei também, que ele deve ser instruído sobre a nova vida em Cristo que envolve o batismo em águas e a participação na Santa Ceia. Veja bem, é interessante, infelizmente nós vemos isto muito, isto é quase que corriqueiro, as pessoas aceitarem o Senhor Jesus e não se interessarem nas duas ordenanças, nas duas únicas ordenanças de Cristo para a nossa vida. Primeiro é o batismo nas águas. A pessoa deve, aquele que crer e for batizado será salvo. Veja bem, então é doutrina, é responsabilidade deste departamento de integração ou departamentos de integração dentro dos vários ministérios dentro da igreja, não só do ministério como sendo o corpo de obreiros da igreja, mas os ministério de louvor, ministério de oração, ministério de evangelismo, os ministérios, os departamentos dentro da igreja. Então, começamos por aqui. Veja, nós precisamos explicar de uma tal maneira, conduzi-los de uma tal maneira que eles desejem, a partir deste ensinamento, eles desejem primeiro passar pelas águas batismais. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que até levantam as suas mãos, vão à frente, aceitam, fazem a oração de confissão, mas toda vez eles fogem do batismo. Toda vez alguém sempre não tem desejo. Por que ele não tem desejo? Por que ele não tem desejo? Veja que nós dissemos que a primeira coisa, a primeira relevância é a atuação do Espírito Santo na vida da pessoa. E o segundo é a integração eclesiástica. Eu preciso fazer com que essas pessoas aprendam. Ele pode não, mas que ele vai entender que é necessário obedecer estas duas ordenanças para a salvação. Primeiro, o batismo. Segundo, a Santa Ceia. A Santa Ceia, obviamente, é o comer e o beber do corpo e do sangue. Quer dizer, simbolicamente, fazer isto todas as vezes em memória de mim. E nós precisamos aprender, nós precisamos ter meios. Veja, um crente mais maduro, auxiliando o quê? Um discípulo, quer dizer, um discipulador, aquele que vai instruir, que vai ensinar, que vai conduzir, que vai colocar no caminho o novo convertido. E aqui está a questão do batismo e da Santa Ceia. São duas coisas muito importantes. Dois extremos nós notamos nesses mais de 30 anos de trabalho cristão. Alguns não tem nenhum tipo de receio, simplesmente acham que estão pulando dentro de um tanque e que estão comendo um pedaço de pão e bebendo um cálice de suco de uva. O outro extremo é as pessoas que simplesmente têm paura, têm medo, muito medo da questão do batismo e da Santa Ceia. Neste interim, no meio desses dois extremos, está o discipulador.
o discipulador. Ele tem que ensinar que não é uma mera questão, não é apesar de, vamos dizer assim, ser uma memória, uma lembrança, né? Nós não acreditamos na consubstanciação, na transubstanciação, nós não acreditamos nisso, porém é de suma importância, porque aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação, tá bem? Come e bebe para a sua própria condenação. Então nós sempre temos o costume de dizer que a Santa Ceia, ela não salva, ou que a ceia não salva, porém, tomá-la de qualquer maneira condena. Então, daí nós devemos explicar a seriedade para que a pessoa tenha temor, ela não tenha medo. E aqueles que acham que simplesmente deram um mergulho num tanque batismal e que estão participando de um mero pedaço, de um simples pedacinho de pão e um simples cálicezinho de suco de uva, também não pode ter esta visão tão simplista. São duas situações, são dois períodos muito importantes na vida, não somente do novo convertido, mas do antigo convertido, dos mais velhos, dos mais maduros, lembrar-se que não é um simples participar, mas a importância, a relevância de participar. E a integração será plena quando eu conseguir integrá-lo nas questões eclesiásticas, que as duas principais é o batismo e a Santa Ceia. Depois ele precisa de instrução também quanto à relevância de preocupar e estar regularmente reunido com os demais membros da igreja. Isso nós estamos falando de culto, do culto. As pessoas têm que aprender que tem que haver em nós um desejo. Pode haver dificuldades, pode haver problemas, pode haver questões com horários, tanto de trabalho quanto de escola, mas podendo estar congregado, reunido, junto, o cristão novo convertido, ele precisa ser integrado nesta parte da nova vida, da nova comunidade, ter prazer e alegria em estar reunido com os irmãos, que nós chamamos de cultuar. Cultuar é criar no novo convertido o desejo e também a ideia de responsabilidade de estar reunido com os irmãos no culto ao Senhor, no culto a Deus, não como mero um assistente, mas como nós vemos aqui na integração, nós não podemos colocar na cabeça dele, ou ele não pode ter em mente que ele é simplesmente um assistente de culto. Não, ele não vai para assistir um culto, ele vai para cultuar, ele vai para apresentar um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Então, isto é integrar, é fazer com que o novo convertido entenda que ele não é somente um assistente, ele não está lá como um espectador, como um torcedor, ele está dentro de campo, ele está no palco, ele é um dos atores principais, ele precisa ter isso em mente, que ele está lá para cultuar a Deus e não somente para assistir um culto ou meramente para assistir ou aplaudir isso ou aquilo que aconteça no decorrer do nosso sacrifício de louvor e de adoração a Deus nos dias da semana, a não ser que você tenha alguma barreira de horário, trabalho, escola, fora isso são cultos. Tá? Do qual um dos cultos se chama Escola Bíblica Dominical. O departamento de Escola Bíblica Dominical não é um departamento à parte da igreja, de maneira alguma, mas é parte integrante e vital também, auxiliando os cultos de doutrina que os nossos pastores ministram para nós nos dias que nós chamamos agora de culto de ensino. Antigamente era chamado de culto de doutrina. Alguns lugares ainda mantêm. Então, vejam, dentro da integração eclesiástica é o ser frequente aos cultos, assíduo, né, aos cultos. E outra coisa, tá? Se o culto começa às 7h30, é 7h30, 19h30. Tá? Não é 20 horas, não é 19h50, tá bem? Eu me lembro que um dia o meu pastor, lá no Jardim da Pega, perguntou para mim, né? Lá na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, quando eu cheguei em Mauá. Então ele falou assim, se eu marcar com o senhor, irmão Maurício, às 3 horas, qual é o seu horário de chegada?
E eu quis fazer aquela média, eu falei 15 para as 3. Ele disse, está atrasado. O senhor não vai descansar, não vai tomar uma água antes de orar, quer dizer, vai chegar, dobrar o joelho, todo esbaforido, e depois já começa a reunião comigo. Então, dali para cá eu aprendi, né, como um bom mineiro, como se diz o bom mineiro, né, para não perder o trem, é chegar bem mais cedo. Então, chegue um pouquinho mais cedo, descanse, tome a sua água, vá até o toalete, ao banheiro, mas veja, dentro da integração eclesiástica, há uma coisa também chamada de, como eu poderia dizer para você, não chegue atrasado. Tem gente que tem o costume de chegar aí, se o culto é 7h30, pelo menos umas 7h15, né, para orar e assim sucessivamente. Por último, ele diz aqui, também conscientizar o novo convertido, e ainda dentro dessa área, da responsabilidade no cumprimento da missão de anunciar no poder do Espírito Santo a palavra de Deus a outras pessoas. Veja que uma pessoa bem discipulada, ela se tornará o quê? Um discipulador também. E nós precisamos criar este desejo, e não somente criar, mas dar a ele ferramentas, instruí-lo de uma tal maneira que, com um tempo, ele comece também a fazer o mesmo serviço que ele recebeu, ele comece a prestar o mesmo serviço, como ele foi bem instruído por um crente mais, como diz aqui, mais maduro na fé, ele também alcançando esta maturidade, esta consciência, ele vai também se tornar um discipulador, um pregador de ar livre, um evangelista, e assim sucessivamente, tá bom? 2.2.2.3, a questão da integração social, tá bem? Que é a questão da integração social, como ela se sente num ambiente que ninguém lhe conhece, com certeza sente-se como um peixe fora d'água. Aqui é a ideia de, imagine uma pessoa num lugar que não conhece ninguém, ninguém conhece ela. Como que ela se sente? Deslocada? Fora, um peixe fora d'água. Então, a integração social é fazer com que esta pessoa ela se sinta bem. Por quê? Porque há uma transformação radical que também acontece na sua vida social. Veja, na área social. A conversão ela não é somente radical no espiritual, mas também no social. Veja, é uma nova vida, é um novo ambiente, é um novo tipo de companheirismo, de pessoas, é uma nova sociedade. Totalmente. Agora, imagina uma pessoa chegando assim. Veja, a transformação é tanto no linguajar, é no modo de se vestir, ele vai estar deslocado. Por quê? Ele não está acostumado com o nosso ambiente. O nosso ambiente, então, né? A Bíblia diz que uns têm salmo, outros têm cântico espiritual, outro tem... Quer dizer, ele não está acostumado com isso. Ele não está acostumado com isso. Logicamente que ele vai se sentir o quê? Um peixe fora d'água. E isso cabe a nós fazer com que essa pessoa se sinta bem. Tá? Então é preciso o quê? Se aproximar. Porém, veja, o escritor ele coloca aqui duas importantes lições para nós. Se aproximar, não de qualquer, mas com amor e paciência para incluí-la nesse novo ambiente. Amor e paciência. É a mesma coisa que você vai instruir uma criança, que você vai instruir um adolescente. Você tem que amar o que você faz. E fazer isto com amor e com paciência. Com paciência, porque não será de uma hora para outra. Assim como um adolescente, uma criança, até mesmo você vai ensinar, vai ficar por quê, como, o quê, né? Não entendi, me explica. O discipulador ele tem que amar o serviço que ele faz. Veja, você tem Barnabé, você tem a igreja de Corinto que ama Apolo, que era um mestre, um professor, um ensinador. Tanto é que eles, no explicar da história, eles têm em preferência mais a Apolo do que Paulo. Por quê?
porque ele tinha essa situação de fazer o que ele fazia com amor, com paciência. O discipulador, ele precisa ter estas características, ele precisa amar e ele precisa ter paciência para quê? Até que este novo convertido, ele, ou este visitante, ou quem está interessado em aprender as nossas doutrinas, ele chegue a um conhecimento. 3 e última parte, o envolvimento pleno da igreja. Agora nós vamos falar o quê? Da participação da igreja. Né? Aliás, nós estamos falando, mas agora mais diretamente ligado à questão da igreja. As outras lições nós falamos quase que praticamente da responsabilidade das pessoas, dos crentes, mas agora nós vemos aqui a responsabilidade da igreja como um todo, o corpo todo, trabalhando em prol do novo membro, se desempenhando em prol do novo membro. Veja, cada ministério ou departamento da igreja precisa estar envolvido e ser um veículo de integração. Esta é uma missão de toda a igreja. Nós estamos falando isso desde o princípio. Veja, se não houver um engajamento completo da igreja, não haverá uma integração plena do novo convertido ou daquele que está aprendendo as nossas doutrinas, os nossos ensinamentos, o nosso credo, né, se nós podemos dizer, quer dizer, aquilo que nós cremos. Então nós precisamos do envolvimento da igreja. Não sei se os livros não estão à frente, está aqui, o envolvimento da igreja. Como assim? Veja, na cooperação, veja, integrando todos os departamentos. Agora, não é todos os novos convertidos, mas todos os departamentos, os vários departamentos e ministérios da igreja envolvidos agora. É como se fosse assim. Veja, há alguns meses atrás nasceu o meu primeiro neto. Quer dizer, toda a família, dos dois lados, tanto da minha filha, a mãe, nós, da família dela e a família dele, agora toda a atenção é voltada a quem? Tudo agora, antigamente, para os filhos, agora parece que toda a atenção volta-se para o recém-nascido. Aqui a ideia é a mesma, todo mundo trabalha para o bem-estar do recém-nascido, agora toda a igreja, seus ministérios e departamentos, eles vão se unir para quê? Para o cuidado do novo convertido, Tá bem? É uma missão da igreja toda. Então, a 3.1, integrando todos, quer dizer, todos os departamentos, masculino, feminino, jovens, adolescentes, crianças, todos os departamentos, todos os ministérios agora vão se unir para o quê? Para cuidar do novo convertido, da nova vida que chega, do novo irmão, da nova irmã, do novo convertido ou do visitante que está interessado em aprender antes de se envolver, vamos dizer assim, propriamente dito, como nós dissemos. Tem pessoas que precisam saber, né? Entender como é a coisa que ele vai agora se engajar. Alguns aceitam Jesus e vão aprender, depois outros aprendem primeiro para depois aceitar, vamos dizer assim, receber a Cristo como Salvador. No tópico 3, subtópico 3.2 diz as bênçãos do envolvimento na integração. Quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, há um enorme ganho para toda a membresia. Por quê? Porque, veja bem, assim como o novo convertido se sente bem, os crentes também se sentirão bem satisfeitos em participar do quê? Desta nova vida que agora faz parte do escopo do nosso meio, do corpo de Cristo, da igreja onde nós estamos. Então, cada membro, dar ao membro a satisfação de realizar algo para Deus pode motivá-lo para o ministério. Quer dizer, veja bem, quando você permite que outros trabalhem, que outros participem, tem pessoas que têm aquela impressão que só ele sabe fazer, sabe? Só
não, tem que passar por mim, não, de maneira alguma. Meu querido, você pode, meu irmão, minha irmã, você pode contar com ajuda. Muitos querem trabalhar, só estão esperando uma oportunidade. Mas tem que pedir. Não precisa pedir, convide. Tem pessoa que se sente bem recebendo um convite. Agora imagina você chegar e falar, irmão, eu tenho visto as suas características, tenho acompanhado o seu ministério, o senhor, a senhora, o seu jovem, a senhorita, não quer nos ajudar no departamento assim, temos trabalho e nós achamos interessante até a pessoa do irmão nos ajudando. Então a pessoa vai se sentir bem. Quem não se sente bem quando é notado, quando é também requisitado? Existem pessoas, é óbvio que um ou outro pode, mas uma grande maioria se sente bem, vai se sentir... não é vaidoso, mas vai se sentir bem, vai se sentir satisfeito e pode até no futuro se engajar com até o ministério que ele vai trabalhar, que ele está ajudando agora, ele vai poder até assumir isto. Então veja as bênçãos, então, quando a igreja se envolve na integração dos novos convertidos, o ganho tanto na questão da membresia, quanto daquele que é engajado, colocado, integrado também o membro, participando disto. Meus queridos irmãos, o último subtópico, a qualidade da pessoa que faz a integração. É aquela parte que eu tenho falado desde o início, a qualidade da pessoa que vai fazer a integração e o discipulado. Não pode ser qualquer um, não pode ser porque gosta, não pode ser porque quer, não pode. Veja, primeiro, a pessoa tem que estar convicto da sua missão e tem que ter certeza daquilo que ele vai fazer. Veja, é difícil quando a pessoa vai fazer alguma coisa que ela não gosta, que ela não tem certeza, que ela não tem convicção. Segundo, ela tem que ter também a convicção do quê? Veja, convicção da missão. Depois tem que ter convicção da salvação. Conta-se a história que o pastor sempre chamava um determinado professor, estava generalizando, não estou falando homem, mulher, falei professor, e sempre tinha uma desculpa para não evangelizar, para não acompanhar a igreja na evangelização. Até que um dia esta pessoa simplesmente resolveu conversar. E ela disse, como eu vou falar de salvação se nem eu mesmo tenho certeza da minha salvação? Irmãos, e esta pessoa tinha um dos departamentos mais importantes da igreja era a formação da base da igreja nas suas mãos. Então, veja, não pode ser as qualidades, a pessoa tem que ter essas qualidades. Primeiro, convicção do seu chamado, da sua missão. Segundo, convicção da salvação. Existem pessoas que quando falam de salvação, uma hora ele está salvo, outra hora ele não está, uma hora ele está no inferno, outra hora ele vai para o céu. Quem cuida deste departamento, ele tem que ter esta convicção. Veja, e além destas convicções, ele tem que ter sabedoria e paciência para atingir o novo convertido, a atingir a sua maturidade na fé. Nós já falamos sobre paciência, falamos sobre sabedoria, falamos sobre amor, e o mais importante agora são essas duas convicções. Meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, meu querido pastor, cuidado ao selecionar, com a superintendente, professor, cuidado ao selecionar. Né? Tem aí pessoas que tenham convicções, que estejam convictos, certos, primeiro, de seu chamado, da sua missão, que é integração e discipulado de um novo convertido, e também ele vai ter que falar de salvação, então ele tem que ter certeza da sua salvação. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer e espero ter ajudado com alguma coisa na vida de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.